Tribuna hoje, presidente, em decorrência de um fato lamentável que foi divulgado hoje, em decorrência de uma operação realizada contra uma organização criminosa. Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e aqui tomo a liberdade de render os meus agradecimentos explícitos ao Ministério Público de São Paulo, tanto ao Procurador-Geral Mário Sarrubo, mas igualmente o promotor Lincoln Gaíca, de que havia um plano, um planejamento do PCC para cometer ataques contra mim e contra a minha família. Esses fatos foram também relatados ao Senado e à Câmara Federal, aos presidentes, que providenciaram, desde logo, a segurança necessária para mim e para a minha família. Então, tomo a liberdade, presidente, inclusive, de expressamente agradecê-lo pela atenção e render aqui o meu elogio também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por ter dado essa atenção, em especial aqui a Polícia Legislativa do Senado e a Polícia Legislativa da Câmara, que tem se pautado aí com bastante profissionalismo. Tivemos também o apoio da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar do Paraná, aos quais também rendo aqui o meu agradecimento, respectivamente aos secretários de Segurança Pública, o Capitão Derrite, de São Paulo, Coronel Hudson, do Paraná, e aos governadores, o governador Tarcísio e o governador Ratinho Júnior, por providenciarem a escolta necessária. Quero aqui fazer um registro também, agradecimento à Polícia Federal, que fez o trabalho de investigação, depois que foi informada dos fatos, e que efetuou hoje a prisão de vários desses indivíduos. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação, mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça, quando nós somos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais. E, igualmente, mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. No começo de 2019, foi feito pelo governo anterior, com autorização do presidente Bolsonaro, inclusive, a transferência das lideranças do PCC para presídios federais, algo que, na verdade, devia ter sido feito lá desde 2006, quando aconteceram aqueles atentados em São Paulo. Eu quero aqui render uma homenagem também, presidente, e a ilustrar o perigo que vem a ser o crime organizado. Desde 2016, 3 policiais penitenciários federais foram assassinados de ordens vindo dentro do presídio, antes que nós cortássemos essas comunicações. Eu vou tomar a liberdade de mencionar o nome dos 3, Alex Bellarmino, Henri Charles, e também uma psicóloga que atendia lá o Penitenciário Federal de Catanduvas, a Melícia Almeida. Todas foram lamentavelmente assassinadas por ordem do PCC. Um registro também especial aqui, há 3 bravos magistrados, juízes, que foram assassinados historicamente também pelo combate ao crime organizado. Temos aqui Antônio Machado Dias, juiz de execução do Estado de São Paulo, Alexandre Martins, juiz estadual do Espírito Santo, e Patrícia Scioli, juíza estadual do Rio de Janeiro. Presidente, eu fico alarmado com essa escalada que nós estamos vendo do crime organizado no país. Estamos assistindo atônitos esses ataques à sociedade civil, à população civil, no Rio Grande do Norte, ataques que, na verdade, têm características terroristas,
Não é próprio de organizações criminosas assim procederem. Espero que as autoridades sejam bem-sucedidas e nós temos que intensificar o combate ao crime organizado. E os fatos de hoje revelam uma ousadia que, se não maior, é igualmente assustadora. Desconheço, na história da República, um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei, contra a criminalidade organizada. Nós não podemos nos render. Tive o apoio da minha esposa, deputada federal Rosângela Moro, que ora nos acompanha nesse evento, também ameaçada, simplesmente porque nós cumprimos o nosso dever com o país durante todo esse tempo, como juiz, depois como ministro, e ela sempre apoiando aqui as minhas iniciativas. Nós não podemos retroceder, presidente. Eu gosto de uma frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico, mas se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. E como deve o Senado e como deve o Congresso reagir, presidente? Com o que ele é próprio, que são leis para proteger não só as autoridades, mas os cidadãos. Eu tomei a liberdade de resgatar um projeto que eu já tinha faz tempo, da época do Ministério da Justiça, e retomar esse cargo, mandato de senador, me permitiu que eu reaproveitasse esse projeto e protocolei hoje e solicitaria aqui humildemente o exame pelos meus pares e possivelmente nós pudéssemos aprová-lo rapidamente, que é um projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo a Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime, que coloca em risco as autoridades. Prevê também esse projeto, presidente, que as condenações, as penas desses processos sejam iniciadas em presídio federal de segurança máxima, que hoje é o melhor instrumento, o instrumento mais eficaz que nós temos para restringir a ação do crime organizado. Porque eles sabem, se transferidos para lá, para eles é o fim da linha, porque eles não têm mais comunicação com o mundo externo, que não seja monitorada. E até por isso que existe esse movimento de retaliação, porque os maiores líderes do crime organizado no país hoje se encontram recolhidos em presídios federais de segurança máxima. Uma parte. Senador Sérgio Moro, eu peço apenas, se Vossa Excelência puder, concluir o seu pronunciamento e daria a palavra pela ordem àqueles que desejam se pronunciar em relação a esse tema. Mas é porque só já o tempo terminou, não é possível mais uma parte. Mas Vossa Excelência pode concluir com calma e na sequência daria a palavra ao senador Magno. Eu pediria um pouco só de tempo adicional, dado a delicadeza desse assunto, que foge ao ordinário. Claro que aqui são discutidos muitos temas importantes, mas pediria apenas para poder me estender um pouquinho mais. Só uma questão de caminhamento. Presidente, que é um diplomata, é um homem equilibrado, eu acho que o assunto de hoje talvez não tenha nada mais importante do que a ameaça do crime organizado a um senador da República. Então, em função disso, que seja permitido a interlocução entre nós e o senador, porque a
além, não interrompendo, mas a gente pode contribuir para aprofundar um pouco esse debate, se ele puder dar a parte a mim, ao Flávio, a quem está inscrito. Acho que isso enriquecerá, pode enriquecer o depoimento. Eu acolho a sugestão do senador Márcio Bittar, especialmente em função da excepcionalidade, da peculiaridade, da gravidade dessa situação de hoje, sobre a qual eu vou me pronunciar ao final do pronunciamento do senador Sérgio Moro, de modo que fica acatada a sugestão do senador Márcio Bittar. O senador Sérgio Moro, então, permitir os apartes. O primeiro aparte pedido foi pelo senador Magno Malta. Com a palavra. Senador Sérgio Moro. A gravidade desse tema e desse momento em que vive esse ser humano é tão grande que essa sessão certamente demorará para começar a votação, porque todos, entendo, devem pedir pela ordem e não há nenhuma discordância, e nós precisamos mais que solidariedade a Moro e a sua esposa, que ali está, seus filhos. Nós temos que relembrar o bem que você fez a esse país enquanto juiz. Não dá para tapar o sol com a peneira. De forma corajosa, você expôs as feridas, a podridão das vísceras do escuro da política brasileira. A notícia é que o crime organizado, numa investigação da Polícia Federal, descobre que estavam preparando um plano para matar o Moro, ou o plano está preparado, e o promotor do caso. Isso vale para qualquer um de nós, porque o grande líder que recebeu o seu presente, ainda esse ano, ao ser transferido de um presídio de segurança máxima para Papuda, em Brasília, Marcola, que não é o fundador do PCC, do PCC, porque o fundador é o Geleão, que eu ouvi na CPI do narcotráfico, ele é herdeiro do Geleão. Os diálogos cabulosos que foram proibidos no processo eleitoral já apontavam para o fato de que Vossa Excelência seria um alvo. Eu quero fazer um desenho por adiante. O juiz hoje da Lava Jato, a prisão do Youssef no litoral, eu tenho quase que consciência de 100%, que por conta de Youssef ter feito uma delação no advento do Banestado, uma CPI proposta pelo PSDB, presidida pelo senador Antero do Mato Grosso, eu era membro daquela CPI e saí dela dizendo: vou sair porque no final vão ser presas as sacoleiras do Paraguai. Ele não cumpriu, foi preso novamente por Vossa Excelência, foi delator, revelou as vísceras e agora ele é preso novamente. Advirto os senhores que a narrativa seguinte será o fim da Lava Jato. Só um minuto, senhor presidente. O fim da Lava Jato. Com essa prisão, não há nada que não esteja orquestrado. Nada. Vejam bem. A organização criminosa se prepara e tem um plano para matar Sérgio Moro. Por que matar Sérgio Moro? As organizações criminosas odiavam Jair Bolsonaro. Os diálogos cabulosos proibidos dizia que quando você era ministro da Justiça, há dificuldade nas visitas íntimas e as coisas ficaram piores. Nesse momento há que se revelar as vísceras de tudo isso. E nós não podemos esquecer que aqueles que depedraram esse país, que cometeram um crime de lesa pátria, ou seja, os irmãos Batista,
Esses estão soltos. Não cometeram nenhum tipo de crime antidemocrático, crime de lesa pátria. Estão soltos e estão até numa caravana agora para a China, honrados como homens dignos que nenhum crime tenha cometido contra essa nação. Eu quero para além de dizer, minha solidariedade, Moro, minha solidariedade, Rosângela, seus filhos, dizer que Vossa Excelência está certo. Glamorizar bandido, desarmar a sociedade. Bandido continua armado e bem armado. Todos nós aqui, senhores senadores, corremos o risco de sofrermos um sequestro, nossa família, nossos filhos, porque no momento em que vive essa nação, nós estamos à deriva na segurança pública. A sua palavra, e eu quando você disse, se eles vêm com a faca, vamos com o revólver. Se eles vier com o revólver, vamos com a metralhadora. Se vier com a metralhadora, vamos com o urutu, não é? Porque o general Girão, o nosso general Mourão ensinou ontem que não tem tanque. Tanque é de lavar roupa, né? Então não tem tanque, é um urutu, é um caveirão. Aí o senhor fala de forma figurada, porque já sabe que vai ter narrativa. O Moro glamorizou na sua defesa as armas, mas a arma não mata, quem mata é o homem. A arma é um direito do cidadão para guardar a sua família, para guardar os seus bens e o seu patrimônio. Moro, que Deus guarde a sua vida. Aquilo que o homem não pode fazer, só Deus pode. E a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Então que ele lhe proteja, que ele proteja a sua esposa, todos os seus e aqueles que estão em volta de você e todos aqueles que estão nesse país. Minha solidariedade, meu abraço e verdade na sua palavra. Concedo, se o senador Sérgio Moro me permite, tem uma lista aqui de apartes, então eu vou seguir na sequência dos apartes, daria a palavra a Vossa Excelência para concluir. Quantos são? Ah, um bocado, viu, Moro? São 10. Talvez senador Márcio, eu só peço, se puder a gente ter o bom senso, apenas numa parte mais objetiva. Eu pudesse até concluir, abrimos a parte e daí eu posso... Não? Eventualmente a sua... Vai ter que ficar em pé, senador Sérgio Moro, aguardando os apartes. Eu tentei salvá-lo desse sacrifício, mas o senador Márcio Bittar fez essa questão justamente para que Vossa Excelência possa fazer, ao final dos apartes, um pronunciamento até de agradecimento, eventualmente. Senador Márcio Bittar. É porque, colega Sérgio Moro, no nossos apartes pode suscitar lembranças e argumentos que vão enriquecer mais ainda esse momento. Mas, presidente, eu represento Vossa Excelência como ministro, esteve conosco lá no Acre. Eu ando estarrecido, percorrendo o meu estado, que faz divisa com 2 dos 3 maiores produtores de cocaína do país, porque a impressão que eu tenho agora, nesses últimos tempos, é que a ideia inicial de que o Estado brasileiro ia combater, ia dar conta das facções, parece que foi embora. Há como que um acordo de convivência com o crime organizado. Eu lhe dizia ali no particular, eu escutei o relato de uma avó, presidente, que dizia o seguinte: quem está comprando o meu remédio é o meu neto e tira do contrabando de arma e de droga. Olha a tragédia que assola o país e a audácia dessas organizações. Vossa Excelência está sendo ameaçado pelo que fez na vida, como juiz ao lado da lei, como fez abandonando uma carreira que dá estabilidade para se tornar ministro, para dar continuidade ao combate ao crime organizado. Hoje eu já disse, presidente, quero repetir, essa denúncia de uma organização criminosa que está planejando assassinar um senador da República, a sua esposa, uma deputada federal e os filhos, é gravíssimo, mas não lhe atinge apenas, atinge ao presidente Pacheco, atinge a todos os senadores da República e atinge o Brasil. E eu não poderia terminar a parte, já agradecendo, dizendo, presidente, o que se espera do vitorioso é que ele tenha grandeza, é que ele seja grande. Aquele que ganhou o governo,
que governa o país hoje não ajuda a combater o crime organizado, quando começa a usar argumentos contra instituições, como anda pelo mundo dizendo que houve um golpe no processo da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o ministro Lewandowski era o relator, era o presidente da sessão, isso é um atentado às instituições, quando se atenta e coloca pessoas do governo para criticar os que estão à frente do Banco Central e a autonomia do Banco Central, é um atentado à instituição. A gente não pode usar 2 pesos e 2 medidas. E, de fato, quando aquele que venceu tem o direito de ter mágoa, ele tem o direito de se achar injustiçado, mas como presidente, ao falar como falou de um senador da República, isso não ajuda, isso desagrega. Então, senhor presidente, para dar objetividade ao tema, eu quero aqui já me colocar à disposição na CCJ, como membro da CCJ, para já pedir aqui informalmente para relatar o vosso projeto. E dizer, presidente Pacheco, que aqui nessa casa tem uma série de iniciativas, inclusive minhas, mexendo com a legislação e tipificando os atos terroristas que, à época, quando a gente propunha isso no Congresso Nacional, as esquerdas foram contra, porque achavam que aquilo era um ato contra o MST. Não era só contra o MST, era contra todo tipo de invasão e depredação de patrimônio público. Portanto, fica aqui a minha solidariedade ao colega da mesma bancada do União Brasil e o apelo, através do presidente, que nos coordena, que nos representa, que a gente transforme isso em ações concretas para endurecer as leis, que é o que nós podemos fazer contra o crime organizado. Muito obrigado, senhor presidente. Deus lhe proteja. Senador Flávio Bolsonaro. Prezado senador Moro, eu quero aqui de público prestar a minha solidariedade ao senhor, à sua esposa e à sua família. Política não se resolve com tiro nem com facada. E a gente sempre vê na prática que nos acusam de termos um perfil e, na realidade, nós somos vítimas do ódio. O meu pai quase morreu com a facada proferida por um ex-integrante do PSOL. O senhor, recebendo agora ameaças de uma organização criminosa, pelo que temos notícias, vinculadas ao PCC. E os sinais que vêm do atual governo não são bons. Desde a campanha eleitoral, e eu sou do Rio de Janeiro, portanto eu posso falar com propriedade do alto da minha imunidade parlamentar, quando um candidato veste um boné com a sigla CPX, a mesma inscrição, as mesmas letras encontradas em fuzis apreendidos do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, qual a mensagem que passa para o povo? Quando a gente vê o ministro da Justiça entrar com 2 carros apenas na Nova Holanda, no Complexo da Maré, um lugar onde já morreram vários policiais militares, qual a mensagem que passa para a população da forma como o governo vai combater o crime organizado? E eu faço esse link não é por oportunismo, senador Moro, porque se pararmos para pensar aqui agora, pode reparar, não tem 10 senadores da base do governo aqui no plenário hoje. Eu me recuso a acreditar de coração que isso é uma forma de represália pelo fato do senhor ter sido a vítima, ou graças a Deus quase ter sido a vítima. Parabéns para a polícia que conseguiu agir de forma preventiva. Porque esse é o tipo do momento que é para todos os senadores, independente de matriz ideológica, de posicionamento em relação ao governo, prestarem a solidariedade. Porque amanhã pode ser com qualquer um de nós. É como os outros integrantes de outras instituições fazem quando são ameaçados. Então, senador Moro, minha solidariedade ao senhor, à sua família, e quero ser signatário desse projeto que Vossa Excelência vai apresentar, de endurecer as penas contra o crime organizado. A melhor resposta que nós podemos dar, sim, é essa, fazendo o nosso trabalho, não baixando a cabeça. Porque, infelizmente, algumas pessoas parecem que podiam perseguir o sucesso para dar uma resposta às injustiças, mas preferem perseguir a vingança para calar as nossas vozes.
Então, minha solidariedade, senador Moro, ao senhor e à sua família. Senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria também me solidarizar com o senador Sérgio Moro, com a deputada federal Rosângela Moro, com as autoridades que fizeram o trabalho da Lava Jato, porque eu acho que o ataque é um ataque que transcende a questão da sua família. É algo que vai aí, há pouco estávamos aqui com o Deltan Dallagnol, há pouco tempo, e tantos outros servidores públicos exemplares desse país que cumpriram o seu dever e que foram atacados com esse ato. Eu acho que o Brasil está sob ataque. E esse fato a gente precisa, presidente Rodrigo Pacheco, ter uma resposta efetiva, rápida da presidência dessa casa, como bem falou o senador Sérgio Moro, deliberando sobre projetos que possam intimidar, leis que possam inibir esse tipo de situação. Eu sou do Ceará, da terra da luz, que hoje está vivendo um momento de sombra, momento de treva, e o senhor sabe disso, porque o senhor, como ministro da Justiça, foi no momento delicado da segurança pública do meu estado, algo que hoje está vivendo o Rio Grande do Norte. O Brasil precisa tomar uma postura para preservar o Estado democrático de direito, preservar o cidadão de bem. Tem certos bairros em Fortaleza que, à luz do dia, e em municípios do interior do Ceará, você tem que pedir autorização ao crime organizado para entrar numa ONG, para entrar numa escola. Famílias são expulsas no Ceará pelo crime organizado, por facções criminosas. Isso está acontecendo, conversando com senadores, em todo o país. Então esse fato triste que aconteceu, e aí eu quero, com todo respeito a quem pensa diferente, colocar que o exemplo precisa vir de cima, e hoje o presidente da República, com aquela declaração, coincidentemente ontem, que eu não tenho coragem de repetir o que foi dito sobre a sua pessoa, e que estaria aqui para se vingar dessa gente, eu acredito que isso só colabora para uma situação pior. No olho por olho e dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. Quem disse isso foi Mahatma Gandhi. Então, a gente precisa, nesse momento, de muita serenidade e precisa dos homens de bem se juntarem para fazer o seu trabalho antes que seja tarde demais. Antes, senador Magno Malta, que a gente tenha que entrar em comunidades, como já existem aqui, muitos colegas, em campanha eleitoral, com colete à prova de balas. Porque se a gente não agir aqui, se a gente se acovardar aqui, a partir de um fato com o senador da República, com um homem público e reconhecido pelo trabalho ético como o senhor, nós vamos ter um problema, sabe como? Como no México. Assassinato de autoridades. Isso é gravíssimo. Então, que a gente possa responder com leis, e o senhor tem todo o meu apoio. Para concluir, senador. O senhor tem todo o meu apoio e eu faço um apelo ao presidente do Senado que imediatamente que nós façamos a nossa parte, porque estamos aqui para isso, para representar o povo brasileiro. Muito obrigado. Senhor presidente, uma boa tarde. Boa tarde às senhoras e senhores senadores. Senador Moro, nossa solidariedade ao senhor, à senhora, sua esposa, dona Rosângela Moro, por esse fato lamentável. Mas eu quero trazer ao senhor uma reflexão sobre sinais que o Estado brasileiro, as forças, os poderes brasileiros têm dado ao crime organizado e que lhe está sendo conferido
ousadia atentar contra a vida de um senador da República, um dos cargos mais altos da República Federativa do Brasil. Quando um governo que não consegue, que proíbe, quando o Poder Judiciário proíbe a polícia de subir morro para desarmar bandido, mas um governo recém-instalado criminaliza cidadãos de bem que passaram por todo um processo para adquirirem suas armas de fogo, para protegerem sua vida, sua família e seu patrimônio. O número de invasões do MST, em poucos dias desse governo, já superaram todo o tempo de governo do presidente Bolsonaro. Eles estão à vontade, senador Moro. Estão se sentindo à vontade, inclusive no entorno de Brasília. Eles estão se sentindo em casa. Quando juízes liberam traficantes com metralhadora, com fuzis e cocaína, porque a polícia abordou de forma ostensiva. Eu não sei como a polícia deve abordar bandido. É com caixa de bombom, com flor, com pomba ou cantando Imagine do John Lennon? Quando um presidente da República, dentro de sua sede, Palácio do Planalto, reúne jornalista e fala em tom de deboche que eles querem lhe fuder, e perdoa a palavra, mas foi a que o presidente usou, então eu me dou o direito de usá-la, né? Já pensou se isso vira moda? Porque o senhor estava cumprindo os seus deveres de juiz e perseguindo o crime dentro das estatais brasileiras, dentro da Petrobras, roubando dinheiro público. Quando um presidente da República e o governo instalado se diz amigo de narcotraficantes e narcoestados, que querem fazer inclusive moeda única, andam de mãozinha dada, de beijinho, visita, o que nós podemos esperar é que o Estado brasileiro está sob ataque. E não foi o senhor que sofreu uma ameaça. Aos 25 dias de janeiro, um dos maiores criminosos dessa nação teve a sua prisão flexibilizada, saiu lá de Rondônia e veio para Brasília. Nossa, que coincidência! Então, são sinais, infelizmente, que o governo atual tem dado para a criminalidade. Não creio e prefiro não crer que exista nenhuma conspiração envolvendo agentes públicos. Não creio nisso e prefiro não crer. Mas, sem dúvida nenhuma, o crime organizado, e incluo o MST nessa palavra, está se sentindo à vontade para fazer o que quiserem contra o patrimônio e a vida, inclusive, de autoridades como o senhor. Quero lhe dizer, como já lhe disse pessoalmente, agora faço em público, que sou apoiador da sua proposta e toda a minha solidariedade. E que Deus abençoe o senhor, a sua família, e que abençoe todos os senadores dessa casa e todas as pessoas que o povo brasileiro elegeu para representá-las, independente de ideologia. Aqui nós somos plurais e somos resultado da vontade do povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Senador Isalci Lucas. Perseguida ou até mesmo já sinalizado de sequestros e outros crimes, e demais autoridades, que foram outras autoridades também que estão na mira do crime organizado. Por isso a necessidade, inclusive, da CPMI, que nós temos elementos para esclarecer muita coisa que não está ainda esclarecido. Quero manifestar também a minha preocupação, e visitei Vossa Excelência como ministro, com relação ao presídio de segurança máxima do Distrito Federal. Não é só a questão de trazer para cá, para a segurança pública, os criminosos que têm potencialidade maior, como aqueles que estão aqui hoje, inclusive. A questão não é trazer para cá, porque a gente sabe que dentro do presídio tem segurança máxima. A questão é em volta disso. A Polícia Civil do DF, na sequência, naquela época e agora também, já detectou esse crime organizado no Distrito Federal. O PCC está no Distrito Federal exatamente porque quando vem
um bandido desse como Marcola, como Beira-Mar, que estão aí, vem advogados, todo o crime organizado vem ocupando os espaços próximos aqui. Então, lógico, não deveria ter construído a capital da República, os poderes todos, as embaixadas, não deveria ser, de fato, o local adequado para isso, porque nós temos essa questão de segurança aqui no DF. Mas, não tenha dúvida, o que eu lamento é com tantos problemas que temos que enfrentar aqui, agora, âncora fiscal, reforma tributária, muita coisa para ser discutido e, lamentavelmente, eu não ouvi falar, eu ouvi o presidente colocando que a prioridade dele é vingar dessa gente. E eu, particularmente, participei de todas as CPIs, todas, na Câmara, como deputado, e aqui no Senado. E, é claro, está lá, provas, não é ouvir dizer. Ninguém devolve milhões e milhões, não é, e dizer que não aconteceu nada. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, não é, o trabalho, e não vamos, conte comigo sempre, né, com relação aos projetos que possam inibir, dificultar realmente o que está acontecendo hoje com o crime organizado, né, que já não é de hoje, mas hoje, de uma forma clara, eu fico também triste quando eu vejo o pessoal do JBS, eu participei da CPI, né, na comitiva presidencial para a China. Então, tenho certeza que a posição do PSDB todo aqui não é mais solidarizo com Vossa Excelência e com os familiares todos. Senador Rogério Marinho. Senador Rogério Marinho. São os inimigos. Senador Moro, senhor presidente, pares, eu fiz questão de vir a partilhar a Vossa Excelência, porque ontem comecei o dia me solidarizando a Vossa Excelência pela entrevista que eu diria pouco recomendável do presidente da República, que de uma forma absolutamente fora do escopo de que se imagina que deva se comportar um presidente da República, profere palavras de baixo calão e coloca que a sua motivação para estar no cargo é se vingar de pessoas. Me parece um motivo muito pequeno para comandar esse país. E hoje, pela manhã, me deparo com a notícia que Vossa Excelência é vítima de uma mal-sucedida tentativa de lhe tirar a vida, de penalizar seus familiares pelo fato de estar exercendo a sua função de ministro da Justiça e combatendo o crime nesse país. Vossa Excelência sabe que eu pertenço a um estado, represento aqui com muita honra o Rio Grande do Norte. E hoje é o 9º dia que o crime organizado, naquele estado, combate um estado desorganizado. O crime, infelizmente, no país, senador Moro, criou raízes, tentáculos, que estão entranhados na nossa sociedade. Existem verdadeiros estados dentro do estado, regiões geográficas em diferentes cidades do nosso país, que não permitem a entrada de cidadãos comuns ou do aparato do estado sem a anuência do chefe da milícia ou do tráfico local. Essa é uma situação que nós precisamos, como sociedade, combater, não podemos nos resignar. Não podemos fazer de conta que isso não existe, sobre pena de nos transformarmos, como colocou com muita propriedade o senador Girão, num simulacro, num estado refém da criminalidade. Vossa Excelência apresenta, após o seu relato, um projeto de lei de endurecimento de penas, mas eu diria que devemos ir mais além. Eu queria, senhor presidente, propor a Vossa Excelência que, diante da gravidade desse tema, nós pudéssemos fazer uma comissão especial para nos debruçarmos sobre essa situação que assola o território nacional. Se tiveram a petulância, a ousadia de atentar contra a vida de um senador da República, imagine, Vossa Excelência, o que acontece dioturnamente com os cidadãos de bem que estão espalhados pelo nosso território nacional.
As famílias hoje, principalmente nas regiões periféricas das grandes cidades e até das pequenas e médias cidades, são reféns de criminosos, de quadrilhas organizadas. O Estado precisa reagir, senador Moro. E nós temos a responsabilidade e a condição de sermos protagonistas dessa reação. Eu espero que esse lamentável episódio, e Vossa Excelência conta com a nossa solidariedade, contou com a proficiência da Polícia Federal, do próprio Ministério de Justiça, enfim, com todo o aparato do Estado que preserva a sua família e os seus desse grave atentado, mas imagine, senador Moro, o que acontece com milhares de brasileiros comuns que não dispõem dessa condição ou dessa envergadura, dessa investidura respeitável que lhe dá essa couraça, essa blindagem. Nós precisamos reagir, senhores senadores, senhoras senadoras. E eu concluo, senhor presidente, contra o crime organizado, e repito, que se instalou no nosso país contra um Estado desorganizado. E aqui não vou assacar culpa contra ninguém. Esse é um mal da sociedade brasileira que se quedou inerte durante muito tempo e que infelizmente hoje colhemos os frutos num clímax dessa ousadia de líderes criminosos que se articulam, que se organizam para tirar a vida de um senador da República que representa o povo brasileiro na Casa da Federação e atentar contra a sua família e de agentes da lei. Meu abraço a Vossa Excelência e minha solidariedade. Senador Rodrigo Cunha. Senador Sérgio Moro, primeiramente gostaria de me solidarizar aqui em público com Vossa Excelência, já falei no particular, com a Rosângela, sua esposa e sua família. E se me permite, senador Moro, eu gostaria de despersonificar esse momento. Se tivesse concluído todo esse planejamento, o que seria do Brasil? Vossa Excelência tem uma simbologia. Então, tudo tem uma sinalização. Um crime acometido contra um ex-ministro da Justiça, em sua atuação, um magistrado que o país inteiro conhece, um senador da República, seria uma sinalização para quem? Para aquele delegado do interior que tem que investigar o crime, prender criminosos de colarinho branco. Então, as consequências seriam gigantescas. Então, aqui, se tem fã ou não tem fã do Sérgio Moro, não é o que importa. O que a gente tem que aqui chamar a nossa responsabilidade é de que sinalização seria dada para o país. Então, essa casa, acredito, que tem força suficiente para também dar sua sinalização. E por que não nós, como parlamentares, escolher que sinalização seria essa? É um projeto que está sendo apresentado agora, da qual também serei signatário. É algum outro que esteja dormindo no Congresso Nacional, a prisão em segunda instância, o foro privilegiado. O que é que faz com que o crime compense? Eu sei um dos motivos, que é justamente a impunidade, que é o maior combustível para a violência, do que qualquer outra coisa. Então, esse momento, gostem ou não gostem do Sérgio Moro, vamos analisar o que aconteceu e a gravidade extrema dessa situação. Por isso aqui, digo a Vossa Excelência que nós, como senadores, temos uma responsabilidade gigantesca, levamos pressão de tudo que é lado e levamos essa pressão para a nossa casa, para o nosso seio familiar. E é nesse momento que a coragem cívica deve ser aguçada. Então aqui eu faço realmente um apelo para que nesse caso específico a gente puxe o freio de mão e pense qual a sinalização que a gente vai rebater a gravidade de um ato como esse. Então siga firme em seus propósitos, estamos aqui para discutir, tenho certeza, um Brasil em que as instituições sejam respeitadas, sem dúvida nenhuma, e que o parlamento também faça seu papel.